Apocalipse capítulo 13, se você tiver a Bíblia na sua casa e puder acompanhar comigo, você vai ver que é um dos temas mais famosos do Apocalipse. Na verdade, Apocalipse 13, a besta dos 666, alguns dizem 666, que é um erro, porque a Bíblia não fala que era 666, não é o 6 três vezes repetido, é 666. Isso tem um significado exegético. A besta do Apocalipse já virou tema de filme, de terror, já virou tema de música de rock, se não me engano, Led Zeppelin tinha um disco, 666. Mas o que significa mesmo essa besta? A rigor, eu não vou ler todo o capítulo aqui, depois você pode ler com calma na sua casa. A rigor, João descreve aqui o surgimento de dois animais. Eu vou mostrar para vocês o primeiro deles, que está bem aqui nesse slide. Eu vou pedir ao Chaves para colocar. Esse primeiro animal que aparece para vocês aí, até eu coloquei apenas para servir de ilustração, isso aqui é uma tapeçaria do século XII, feita na França. Então você vê ali o apóstolo João, perto da torre aqui, com trajes bem anacrônicos para a época que eu digo do primeiro século. Depois você vê o dragão e em seguida a besta, com 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres, coroas. O dragão também tem 7 cabeças e tem chifres. E o dragão entrega o seu poder à besta, que é um animal, um monstro que sai do mar. Esse monstro que sai do mar, ele pode ser melhor descrito aqui, eu vou passar o próximo slide. Essa ilustração está melhor. Você vê aqui um leão, ela tem aparência de leão, boca de leão, ela tem uma parte também como se fosse um leopardo, lembra os animais de Daniel, capítulo 7, e patas de urso. E o apóstolo João explica que essa besta, ela cuidaria em blasfemar contra o céu, ela falaria com arrogância contra o céu, e ela também tem um poder tão grande assim de sedução, que toda a terra se maravilha seguindo essa besta. E uma das suas cabeças, segundo o Apocalipse, foi ferida de morte e sobreviveu. Logo depois, aparece um segundo animal no trecho de Apocalipse. A primeira besta, aquela que recebe a autoridade dada pelo dragão, ela vem do mar. Esse segundo animal sai da terra. Ele tem a aparência de um cordeiro, tem 2 chifres como se fosse um cordeiro, mas fala como se fosse um dragão. Esse animal que surge da terra, ele dá autoridade para essa besta, em sentido de popularidade para ela. Ele convence todas as pessoas a adorarem essa besta, aliás, obriga as pessoas a adorarem a besta. Ele manda fazer uma imagem dessa besta e quem não adorar essa imagem será morto. E essa segunda besta faz com que todo o planeta Terra receba uma marca diante dos olhos e na mão direita. E essa marca teria a marca ou o nome ou o número da besta, que é 666. No próximo slide aqui eu coloquei uma piadinha para você entender o que eu quero chamar a atenção agora. Eu já estou cansado de ver por aí muita gente fazendo exegese de jornal. O que eu chamo exegese de jornal? É você ficar pegando o jornal e achando que aquilo é comentário bíblico. Então toda hora alguém faz uma nova versão para besta. Aqui tem o Zé do Apocalipse, essa tirinha antiga, né? Da época do Saddam Hussein ainda. Então tá lá o Zé do Apocalipse proclamando: Hussein é a besta do Apocalipse. E alguém chega, mas antes você dizia que a besta era o Reagan. Aí falou: eu estou trabalhando com a besta da moda. O que essa tira bem-humorada está querendo dizer? É que há muitas pessoas que realmente, ao invés de fazerem um estudo sério da Bíblia, ficam trabalhando com especulação. Hoje eu já vi tanta gente falando aí que a besta é o Macron, já falaram que é Adolf Hitler, já falaram que a besta seria... já falaram até que a besta seria um computador, outros falaram que seria um líder soviético. Cada hora apresentam uma besta. O Saddam Hussein já também foi candidato à besta do Apocalipse. Na verdade, eu tenho que tomar o cuidado aqui de não fazer da besta do Apocalipse uma espécie de música de amor quando você está na fossa, que qualquer uma conta a sua história. Volta para mim aqui um pouquinho, Charles. Eu vou conversar um pouquinho com o pessoal, vocês vão entender. O ponto aqui é o seguinte. Se eu ficar olhando aqui só os símbolos, sem fazer uma exegese correta, ou, como eu falei ironicamente,
baseando em exegese de jornal, eu posso aplicar qualquer coisa que é essa besta. Eu posso falar que essa besta do Apocalipse aqui é uma inflação. Eu posso falar que a besta do Apocalipse é a internet, porque toda a terra se maravilha seguindo a ela. Houve uma vez, até nos anos 60, um homem que escreveu que a besta do Apocalipse era a televisão. E naquela época a televisão vinha com uma antena assim, ó, duas antenas, e ele dizia que o fato da segunda besta ter duas antenas, dois chifres, era a antena da televisão. Imagine só. Na verdade, o que eu posso pegar biblicamente sobre a besta do Apocalipse para não cair nessa salada aí? Os acadêmicos, os teólogos, têm três maneiras de estudar o Apocalipse. Há mais, mas eu vou resumir as três principais. Alguns pensam que o Apocalipse se cumpriu todinho na época de João, e que a besta seria apenas Nero, ou quem sabe Vespasiano, alguma coisa assim, ou o próprio Domiciano, e que João estava falando apenas de circunstâncias da igreja ali no primeiro século. Essa é a chamada escola preterista. Eu não gosto muito dessa escola preterista. Eu vou dizer para vocês por quê. É porque a escola preterista, ela esquece que a própria profecia diz que Deus mostrou aquelas coisas para mostrar a João as coisas que em breve deveriam começar a acontecer. E é uma promessa que aquele livro seria para os da época de João e para os que viriam depois de João. Então, se eu trabalho o Apocalipse apenas de maneira preterista, eu vou diluir dele o próprio caráter profético dele. Já não tem nenhuma inspiração. João foi apenas alguém escrevendo como o pessoal de MPB, que na época da ditadura militar fazia música aí parodiando os militares. Eu acho que não. O Apocalipse é mais do que uma paródia do poder, é mais do que um livro de denúncia. O Apocalipse, ele é uma profecia. Há um outro grupo que vai para um outro extremo, é o grupo do futurismo. Fala assim, realmente, Rodrigo, você está certo, o Apocalipse não tem nada a ver com aquela época. É uma demonstração para os tempos futuros. Ah, desculpe, eu também não vou me aliar a vocês. Por quê? Porque o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, Deus fala assim: escreve, pois, João, Apocalipse 1, 19, as coisas que você viu, as coisas que hão de acontecer, as coisas que são e as que hão de acontecer depois dessas. Então, João não está falando só para o futuro. Tinha coisas que já começaram a acontecer no tempo dele, outras que iriam acontecer no futuro imediato e outras que teriam a ver com a volta de Cristo. Há uma outra escola, que é a idealista, que acha que o Apocalipse é apenas um símbolo assim espiritual, que você pode colocar o que você quiser ali, como as horas do relógio, que cada hora que você vê está marcando um tempo diferente. Também não gosto da escola idealista. Eu, Rodrigo, prefiro exegeticamente ficar com a história, com a escola historicista. E para quem está estudando aqui comigo agora, que partilha de outra fé religiosa, deixe-me dizer que a escola historicista, ela foi defendida pelos pioneiros da Reforma Protestante, foi defendida por muitos padres católicos da patrística, foi defendida por muitos escritores medievais, foi defendida inclusive por muitos teólogos modernos, tá certo? Então eu prefiro essa escola de pensamento aí. Indo à Bíblia, o que eu descubro assim do anticristo, desse que é mencionado aí? Eu tenho um próximo slide para mostrar para você um resumo aí. O que nós podemos pegar de supra-sumo? Bom, o anticristo parece ecoar o que a gente encontra em Daniel capítulo 7. Lá fala de um outro monstro que é muito parecido com o monstro do Apocalipse ali, não é? E tem também 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 11, que fala também o apóstolo Paulo falando do anticristo que haveria de surgir. E esse anticristo ele assentaria no trono de Deus, fazendo-se passar pelo próprio Deus. Nós temos também Apocalipse capítulo 3 e 17, que o 17 também dá uma informação sobre a besta. E o que eu descubro lendo esse capítulo assim, sem cair em muita especulação? Isso aqui eu acho que é ponto passivo. Este animal aqui, ele representa de alguma forma algum tipo de governo global, porque fala que todos os povos da terra se maravilharam seguindo a besta, e quando fala da segunda besta, aquela que vem da terra, fala também que todo mundo tinha que ter uma marca na fronte ou na mão, e quem não tivesse a marca da besta, o seu nome, o seu número, seria morto. Então parece algo de cunho global. Tem alguma coisa a ver com a economia, que fala que não vai poder comprar nem vender quem não tiver a marca da besta. Também tem alguma coisa a ver com a liberdade civil e religiosa, porque todos são obrigados a, de alguma maneira, render culto à besta, de uma forma ou de outra. Também demonstra que é um poder carismático, porque de um momento a Terra se maravilha seguindo a besta, então parece que ela vai solucionar algum grande problema mundial.
E, finalmente, também é um poder apóstata. O que é apóstata? A palavra apostasia, em grego, significa ruptura de uma aliança, quebra de um acordo. É o nome que se dá para todas as vezes que o povo de Deus trai a aliança de Deus. E Paulo falou que a volta de Jesus não aconteceria sem que primeiro viesse a apostasia e fosse revelado o filho da perdição. Então essa besta do Apocalipse, ela tem alguma coisa a ver com o cristianismo. Voltando aqui para mim agora, eu quero trabalhar melhor esse conceito para vocês. Vou sair do slide agora. Se a besta do Apocalipse tem alguma coisa a ver com o cristianismo, que é um poder apóstata, então eu não posso colocar aqui a besta como sendo a Rússia ou a antiga União Soviética. Não pode ser a ONU, não pode ser o budismo, nem o shintoísmo, nem o islamismo, porque o islamismo não se apostatou da verdade de Cristo. O apóstata é algum movimento que um dia pertenceu à verdade e rompeu com ela. Isso que é apostasia. Alguém que já nasceu no erro não pode ser chamado de apostasia. Então, esse animal aqui, lendo o Apocalipse, você vê que ele parece muito com Cristo, ele é uma paródia de Cristo. Por exemplo, no capítulo 4 de Apocalipse, o capítulo 5... Picotou o áudio. Ah, tá certo, o áudio deu... Eu vou voltar um pouquinho aqui. Eu falei que esse ser aqui do Apocalipse 13, ele é uma paródia de Cristo. Você vê que no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, você vê o Cordeiro, que está no trono de Deus. O Cordeiro recebe o trono de Deus e senta no trono com Deus, e recebe a autoridade que lhe é dada por Deus. A besta recebe a autoridade que lhe é dada pelo dragão, e o dragão também oferece o seu trono à besta. O cordeiro, que representa Cristo, é visto por João como sendo um cordeiro imolado, esfrazo, que é o nome que está em grego, ele tem a sua jugular cortada, mas estranhamente o cordeiro está vivo, porque ele ressuscitou. A besta, da mesma maneira, ela tem uma das suas cabeças cortada, ferida de morte, mas ela está viva. Curioso isso. O Cordeiro de Deus tem o selo de Deus que ele coloca na fronte dos 144 mil. A besta tem a marca que ela coloca também na fronte e na mão direita. Então ela parece uma paródia realmente do Cordeiro de Deus. Aliás, é interessante, até quando fala que ela coloca a marca na fronte ou na mão, eu quero mostrar para vocês uma coisa curiosa aí. Se alguém for para Israel algum dia, vai ver uma foto muito parecida com essa aí. Esse jovem que vocês estão vendo aí agora, nesse momento, usando o kippá é esse chapeuzinho branco que os judeus usam, ele está no Muro das Lamentações. Você percebe que ele tem na testa dele uma caixinha preta. E enrolado no braço esquerdo, ele tem também umas tiras de couro. São chamadas de tefilim, e o da cabeça é o filactério. O que é o tefilim e o filactério? De acordo com a ordem de Deus dada em Êxodo, capítulo 13, versículo 16, e Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8, os filhos dos hebreus deveriam ter na sua testa e na sua mão, só que é interessante que alguns rabinos entenderam que é o braço esquerdo. A Bíblia não diz, propriamente dita, qual seria o braço em que isso aí estaria, se seria o direito ou o esquerdo. Alguns estudiosos do hebraico pensam que poderia ser o braço esquerdo, mas Deus colocaria de qualquer maneira um sinal por frontal entre os olhos e na mão. E o que estaria nesse sinal? A lei de Deus, o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único, o Senhor teu Deus é um, só Deus pode adorar. E ali também para uma lembrança do acordo, da aliança que Israel teria com Deus. Aquilo seria colocado num pequeno pedaço de couro e colocado dentro da caixinha e também aqui na mão. Agora você vê a besta do Apocalipse, pode voltar para mim aqui, Charles? A besta do Apocalipse fazendo a mesma coisa, colocando um sinal na testa e na mão direita. Uma paródia do que Deus mandou os judeus fazerem. Então você nota que realmente é alguém que está querendo passar no lugar de Deus. Bom, eu me chamo a atenção que quando eu vou ver o contexto do Apocalipse, agora que eu já analisei o texto, eu quero trabalhar com vocês um pouco mais o que eu posso dizer daquele contexto da época. O Apocalipse é um livro simbólico, ele tem muitos símbolos. E como ele tem muitos símbolos, nós temos que entender o contexto da época para que esses símbolos fiquem mais fáceis para nós entendermos. Por exemplo, nossa cultura é repleta de símbolos. Se eu faço assim, todo mundo já sabe, né? Coraçãozinho, amor. Se eu faço assim,
Joinha, legal, nota 10, estou de acordo. Agora, no passado remoto, esses símbolos eram outros. Se eu chegasse no tempo de Jesus e fizesse assim para alguém, ninguém ia entender que isso era coração. Se eu fizesse isso aqui, ninguém ia entender. O aceno, tial, não se dava tial desse jeito. Então, os símbolos mudam de época para época. E a Bíblia, ela dialoga com os símbolos da época em que ela foi escrita, porque Deus queria colocar a mensagem de uma maneira didática que o povo pudesse entender. Se o Apocalipse fosse escrito hoje, talvez Deus usasse uma pomba branca como símbolo da paz. Tá certo? Mas daqui a 2000 anos, quando talvez o símbolo da paz fosse outra coisa, nós teríamos que... Como o símbolo da paz fosse outra coisa, nós teríamos que ter outra... Perdão, que acabou que alguém me ligou aqui. Como o símbolo da paz seria outra coisa, nós teríamos então que ter uma explicação do que era esse símbolo em nosso tempo. Compreenderam? Aí me chama a atenção que na época que João escreveu o Apocalipse, e mesmo antes, havia no Oriente Médio um símbolo de apresentar dois animais, um do mar, um da terra, como a simbologia máxima do mal contra os desígnios de Deus. Olha essa imagem que eu quero mostrar para vocês. Aqui você está vendo um símbolo de um dragão, você pode perceber, um dragão com 7 cabeças, e tem um homem que está cortando a cabeça de um desse dragão. Esse dragão ele é chamado de Lotan, é um dragão da cultura de Ugarit, e você vê o deus El cortando a cabeça do dragão. Nós temos também um outro símbolo aqui, olha que interessante, esse aqui já é da Babilônia, você tem Tiamat, e o deus Ninurta lutando contra o dragão Tiamat, que é uma serpente do mar, um monstro do mar, e uma de suas cabeças é cortada, como você viu ali originalmente. Volta para mim. Eu tenho duas maneiras agora de ler isso. Há alguns teólogos liberais que acham que a Bíblia é apenas uma compilação, um fruto da cultura em redor. Isso é muito perigoso. A Bíblia foi inspirada por Deus. Ela não é um mero eco da cultura local, tá certo? Muita gente pensa que o profeta apenas copiou, plagiou a cultura local. Não, não foi isso que aconteceu na Bíblia. Por outro lado, eu posso dizer que a Bíblia dialogou com a cultura local. Dialogar não é depender de. Dialogar não significa plagiar. Dialogar significa Deus partiu do conhecido para o desconhecido. E posso até trabalhar com a hipótese que essa tradição de interpretar dois animais como sendo o símbolo máximo das trevas contra o desígnio de Deus, já vem desde a época patriarcal, quem sabe passado até de Noé para os seus descendentes, e os povos pagãos que também saíram dali, acabaram pegando carona naquilo ali e deturparam, mas alguns símbolos continuaram. Se você olhar no livro de Jó, no final do livro de Jó, Deus luta contra dois animais, dois paquidermes, um animal do mar, chamado Leviatã, e outro animal da terra, o Behemoth. E o que eu aprendo da Bíblia? Esses dois animais, eles sempre são vistos como símbolo do mal, lutando contra o povo de Deus. Na literatura judaica da época de João, não digo a literatura bíblica, que os judeus produziram, você tem, por exemplo, o Apocalipse de Enoque, que não é um Apocalipse inspirado, foram os judeus que escreveram, o quarto Esdras, você tem o Apocalipse de Abraão, você tem o segundo Baruch, você tem o Bereshit Rabbah e outros mais. Esses autores judeus sempre falam do Leviatã, o monstro do mar, a besta do mar, e o Behemoth, a besta da terra, que se levantam como símbolo do mal para atacar o povo de Deus. E olha que curioso quando eu vou para a Bíblia. Eu quero mostrar alguns versículos para você. Quando eu vou para Isaías capítulo 30, versículos 6 e 7, ali eu descubro um oráculo contra o Egito. E olha como Davi chama o Egito e o rei do Egito. Oráculo contra a besta do sul, pois o Egito os ajuda em vão, pois nenhum fim, e para nenhum fim, pelo que tenho chamado besta, Raab, que não se move. Raab não confunde lá de Jericó, Raab é um nome hebraico que significa o exaltado, o arrogante. Olha Jeremias, a mesma coisa, quando vai falar de Nabucodonosor e a Babilônia. Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-nos, tal como a besta do mar, ele nos engoliu e encheu seu estômago com nossas finas comidas e então nos vomitou. Jeremias 51, 34.
Olha também Isaías 51, verso 9. Desperta, desperta, veste de força o teu braço, ó Senhor. Acorda como em dias passados, como em gerações de outrora. Que despedaçaste o monstro dos mares, Raabe, o arrogante, que traspassaste aquela serpente aquática, Tanim, em hebraico. Olha mais essa passagem aqui também, do Isaías 27, verso 1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Aqui Isaías está falando contra a Babilônia. Nós temos também Salmo 87, verso 4, farei menção de Raabe e de Babilônia àqueles que me conhecem. Pode voltar para mim aqui. A Bíblia também fala do rei de Tiro como sendo um símbolo do diabo. Do que eu aprendo tudo isso? Repito para ficar bem claro. A Bíblia não plagiou a mitologia em redor, tá certo? Mas eu posso aceitar que a Bíblia dialogou com símbolos que faziam parte do imaginário do povo que vivia no Antigo Oriente Médio. E nesse imaginário, tanto em Israel como fora dele, o símbolo máximo das trevas era visto como sendo dois animais. O especial, o maior, que era um dragão ou serpente do mar, com 7 cabeças, segundo o Garet, e um da terra, que era o Behemoth. E a segunda coisa que eu aprendo dos profetas é que em toda a literatura bíblica, esses animais são sempre símbolos de reinos, de impérios que se levantam contra a verdade, contra Deus e contra o povo de Deus. Isto, então, quando eu vou para Daniel, se torna ainda mais claro quando Daniel fala que o quarto animal terrível e espantoso era um quarto império que se levantaria na terra contra o povo de Deus. Então não precisa ir muito longe para entender que a besta do Apocalipse, 13, as bestas, são na verdade algum tipo de força de governo mundial. Esse é o ponto. E apóstata. Agora, a pergunta que falta para fechar isso aqui é qual era o grande opositor do povo de Deus no passado, na época do apóstolo João, porque eu mencionei aqui Isaías chamando o Egito de a besta do Neguev, ou a besta do sul, e também chamando Nabucodonosor de a serpente do mar. Qual era o inimigo de Deus, do povo de Deus, na época de João? Muito simples. Roma. Se você perguntar a um judeu hoje qual que é a parte mais trágica da história do povo de Israel, esse judeu vai responder sem pensar duas vezes o holocausto nazista da Segunda Guerra Mundial. Porém, se você fizesse essa pergunta antes da Segunda Guerra Mundial, o judeu responderia: a parte mais triste da nossa história foi o cativeiro da Babilônia. A Babilônia levou o povo para o desterro, queimou o templo, destruiu Jerusalém. Foi tão traumática o que eles passaram na Babilônia, que Babilônia se tornou símbolo de todo o mal contra o povo de Deus e contra as verdades de Deus. Tanto é que na época do Novo Testamento, outros autores judeus que conviviam junto com João, já falei com você aí, e até na época também do Talmud, sempre chamavam de Babilônia o inimigo do povo de Deus. E eles usavam o nome Babilônia para apelidar Roma. E os primeiros cristãos, pais da igreja, estou falando Tertuliano, Irineu, Hipólito, só para você ter noção, escreveu um dos mais antigos comentários de Daniel e Apocalipse. Ele tem alguns trechinhos do Apocalipse, está perdido, mas temos alguns fragmentos. Hipólito foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João. Irineu também foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. E esses primeiros pais da igreja aí, que tinham acesso a informações que hoje eu não tenho, diziam que o anticristo, que a besta do Apocalipse, era o Império Romano. Aí você pode falar assim: espera aí, Rodrigo, agora eu não entendi uma coisa. Se era o Império Romano, como é que você falou que não aceita o preterismo? Então quem fala que o Apocalipse era para o passado está certo. Eu te espero um pouco. Lembra que João, no capítulo 17, ele vai descrever essa besta como sendo aquele que era, não é, mas haverá de ser. E essa alcunha era dada para a Babilônia, porque Babilônia no passado, na época de Hammurabi, era uma Babilônia forte, depois ela perdeu o poder para os assírios e voltou na Neobabilônia de Nabucodonosor. Então ela era, não é e passou a ser. E quando Paulo vai falar do anticristo, em 2 Tessalonicenses, eu quero até ler essa passagem com vocês aqui, 2 Tessalonicenses, essa não está no slide não, capítulo 2, olha o que Paulo diz aqui, quando ele fala do homem da iniquidade, o anticristo. Capítulo 2, verso 7, Paulo fala assim:
porque o mistério da iniquidade já opera. Então já existia o anticristo na época de Paulo. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo. Então Paulo, depois se você ler o capítulo 2 todo de 2 Tessalonicenses, você vai ver que Paulo já falava que o anticristo já operava na época dele, mas não estava revelado ainda. E qual era o grande opositor do povo de Deus? Era Roma. E quando João fala no Apocalipse 17, ele mostra o símbolo máximo do povo de Deus, que é a igreja, a mulher, ele mostra a mulher se juntando com a besta do Apocalipse. E no capítulo 17, ele vê essa mulher sobre muitas águas, sentada ali junto à besta do Apocalipse, e ali diz, no capítulo 17, a mulher que viste, que está assentada sobre muitas águas, ela também se assenta sobre 7 montes, que também significam 7 reis. Eu não vou falar sobre os 7 reis agora, mas eu quero me deter o fato que a mulher se assenta sobre 7 montes, diz o Apocalipse. E essa mulher é a cidade que domina sobre os reis da terra. Apocalipse capítulo 17, depois você pode conferir na sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 17, versículo 18. A mulher que viste a grande cidade que se assenta sobre os reis de toda a terra e que está assentada sobre 7 montes. Agora eu quero mostrar um slide para você. Olha essa moeda aí de Vespasiano, que ainda circulava na época de João. Vespasiano foi que destruiu Jerusalém no ano 70. Depois veio Tito e terminou o trabalho. Você vê a arrogância de Roma, onde o imperador de um lado da moeda, ele é chamado de Augusto, Cesare, Vespasiano, filho de Deus, Deus, divino. E do outro lado, você tem uma mulher sentada sobre 7 montes e chamada de Roma. Percebeu? A mulher que domina sobre os reis de toda a terra. Então, o que eu posso aprender até aqui? Pode voltar para mim aqui, Charles. Quando eu vou nos primeiros pais da igreja, Irineu, Hipólito, Justino eu estou em dúvida. Eu sei de Irineu, Hipólito, eu citei aqui Jerônimo, Tertuliano, Jerônimo, todos esses diziam unanimemente que a besta do Apocalipse era o poder de Roma. Quando veio a Reforma Protestante também entendeu que foi um grande desastre quando a igreja se juntou com Roma. Isto acabou trazendo um grande problema doutrinário, de perseguição, porque a igreja que antes era perseguida por Roma, ela passou a perseguir durante a Idade Média e outras coisas mais. Então, de alguma maneira, irmãos, esse animal terrível e espantoso aqui é uma união desastrosa do cristianismo com o Império Romano, como aconteceu na época de Constantino.